Olá, hoje nós vamos continuar a responder a questão do livro. Então, vamos lá. Na questão, nós temos, nas expressões seguintes, a base de cada potência é um número real não nulo. Número real não nulo, que é um número que não nulo, o número nulo é zero. Então, aqui, esses valores aqui, eles são diferentes de zero. Então, x, aqui nesse caso, não é zero. É um número diferente de zero. Então, transforme cada expressão em uma só potência. Então, é a mesma coisa da questão anterior, só que aqui eu tenho uma base representada pela variável. Então, aqui eu tenho vezes, então, produto de potências de mesma base. Quem é a base? X, só que x está sendo representada pela variável. Então, o que é que eu faço quando eu tenho um produto de potência de mesma base? Eu vou repetir a base, ela aqui, e vou somar os expoentes. Então, vai ser 3 mais menos 7 mais 6. Então, aqui é a mesma coisa. Mais por menos dá menos, então vai ficar 3 menos 7, que dá menos 4. E agora eu vou somar com 6. Menos 4 mais 6. Menos por mais dá menos. 4 menos 6 dá 2. Como o 6 tem maior valor absoluto que o 4, eu vou deixá-lo positivo, que repete o sinal do número de maior valor absoluto. Então, vai ficar x elevado a 2. Aqui eu tenho x elevado a menos 1 dividido por x elevado a menos 3. Eu tenho uma divisão, então, divisão ou quociente é a mesma coisa, de potência de mesma base. Quem é a base? X. Isso é representada por uma variável. Então, divisão de potência de mesma base, eu repito a base e vou diminuir os expoentes. Então, vai ficar, repetir a base x, então vai ficar menos 1 menos 3. Ok? Esse menos é do expoente, esse menos é da questão, a forma de resolver, que diminui os expoentes. Então, eu tenho dois expoentes, menos 1 e o expoente menos 3. Então, eu vou diminuir os dois. Então, menos 1 menos 3. Como aqui temos dois sinais, eu tenho que fazer o jogo dos sinais. Então, vai ficar menos por menos, vai dar o quê? Mais. Então, eu vou repetir a base. Então, menos 1 mais 3. Menos, a gente agora vai resolver essa operação do expoente. Menos por mais dá menos. 1 menos 3 dá 2. E sinal positivo, pois o 3 tem maior valor absoluto que o 1. Então, ele vai ficar positivo. Então, vai ficar x elevado a 2. Aqui eu tenho x elevado a 6 elevado a menos 2. Então, aqui eu tenho uma base, que é x, e eu tenho dois expoentes. E está separado por parênteses. Então, eu tenho uma potência de potência. Na potência de potência, a gente faz o quê? Repete a base e multiplica os expoentes. Como assim? Eu vou repetir o x, que é a base, e vou fazer a multiplicação. 6 vezes menos 2. Então, 6 vezes menos 2. Então, eu vou repetir o x. 6 vezes 2 dá 12. Como aqui é positivo, positivo com negativo dá negativo. Então, vai ficar x elevado a menos 12. Professora, e o que é que eu faço agora? O expoente é negativo. A mesma coisa que faz quando a base é número. Você tem que lembrar que o expoente é negativo, então o que é que você vai fazer? Inverter a base. O inverso de x, como é x, é como se fosse x sobre 1. A mesma coisa, como se fosse com números. Então, o inverso de x é 1 sobre x. E o oposto de menos 12 é 12. Então, vai ficar com o expoente positivo. Então, esse aqui é a mesma coisa que esse. Agora, eu tenho aqui a base A. Então, as bases, veja que as bases são iguais, perceba. E eu tenho uma multiplicação, ó, multiplicação, então é produto de potências de mesma base. Então, o que é que eu vou fazer? Repetir a base. E se é tudo produto, eu vou somar os expoentes. Então, eu vou fazer 9 mais menos 4 mais 7 mais menos 15. Então, eu vou repetir a base, que é a base A, e vou somar os expoentes. 9 mais o expoente menos 4, mais o expoente 7, mais o expoente menos 15. Pronto, o que é que eu vou fazer? Eu tenho que fazer aqui jogo dos sinais e eliminar logo os parênteses. Então, eu vou fazer aqui, repetir a base novamente
e vou fazendo o jogo dos sinais. Então, para isso, eu vou precisar repetir também os expoentes. Então, mais por menos dá menos, certo? Repeto 4. Repetir esse mais, porque eu vou fazer esse jogo de sinal aqui. Mais por menos, menos e repito 15. Agora fica mais fácil de resolver. 9 menos 4 dá 5. 5 mais 7 dá 12. E 12 menos 15 dá 3. Só que o 15 tem maior valor absoluto que o 12, ele está negativo, então o sinal fica negativo. Então vai ficar A elevado a menos 3. Ok? Como o expoente é negativo, e para deixá-lo positivo, você vai ter que inverter a base. O inverso de A é 1 sobre A. Certo? É como se fosse A dividido por 1, que é A. Todo número dividido por 1 é ele mesmo. Como aqui o A está representando o número, então é ele mesmo. Então, o inverso de A é 1 sobre A. E o oposto de menos 3 é 3. Está respondida a questão. Então, fica 1 sobre A elevado a 3 e a gente pode colocar entre parênteses. Ou, se para não usar parênteses, como aqui o 1 elevado a 3 é 3, então eu poderia até colocar dessa forma. Está resolvida a questão. Até a próxima.